Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o pastor Leandro. Para mim é um prazer estar novamente com todos os irmãos para falar um pouco mais acerca da palavra de Deus, dando continuidade ao nosso tema abordado no primeiro trimestre de 2021, que nos fala sobre o verdadeiro pentecostalismo. Hoje irei dar continuidade falando de mais uma lição, desta feita de número 9, que tem por título Vivendo o Fervor Espiritual. Quero convidar você a se debruçar comigo nesta aula. Será de grande proveito, de grande valia. Sem dúvida alguma você será muito edificado pela palavra de Deus nesse momento. Mas antes de começarmos a aula, eu queria convidar você que ainda não é inscrito no canal para que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like ou dislike, faça os seus comentários, compartilhe. Você vai estar contribuindo sobremaneira com a propagação deste canal, que é a ferramenta que nós usamos para a expansão da mensagem do Evangelho de Cristo. Você está vendo aí a divulgação do canal. Caso você queira ser também um semeador, você pode acessar através deste QR Code que está na tela ou ir na descrição do vídeo. Estarão lá todas as informações referentes ao nosso canal. Vamos começar mais uma aula. Convido você para estar comigo, atento a tudo que será trabalhado nesta lição. Quero também fazer uma observação. Como de praxe, eu estarei projetando na tela a imagem da lição, como sempre faço. Então você que tem lição pode ir destacando, marcando, ticando. E você que não tem, pode acompanhar em loco através da projeção que está sendo feita na tela. Vem comigo, para mim é um prazer muito grande estar com você novamente nesta aula. Vivendo o fervor espiritual. O textuário da nossa lição está lá em Efésios capítulo 5, verso 18, que nos diz: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A verdade prática nos fala: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Falando sobre a leitura diária, eu sempre recomendo que você faça dessa leitura o seu devocional, porque além de você estar em contato diário com a Palavra de Deus, você vai estar atualizado acerca do tema que estamos trabalhando. Na segunda-feira, cheio do Espírito para testemunhar de Jesus. Na terça, cheio do Espírito como resultado da oração. Na quarta, cheio do Espírito como indicador da vida na plenitude do Espírito. Na quinta, a alegria é um sinal de vida cheio do Espírito Santo. Na sexta, viver o fervor espiritual é o mesmo que andar no Espírito. No sábado, características de quem vive a plenitude do Espírito. Olha que coisa interessante. A nossa leitura bíblica em classe está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 15 ao 20. Convido você a meditar comigo nesse texto que será a base para a nossa lição. Nos diz assim a palavra: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Os hinos sugeridos são o 153, 155 e 556 da harpa cristã. Qual que é o objetivo geral dessa lição? Mostrar a necessidade de se viver no fervor espiritual,
E os objetivos específicos: destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração, enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito, prevenir a respeito da frieza espiritual. Então vem comigo nesta aula, estaremos tratando todos esses assuntos para a sua edificação espiritual, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. A introdução que nos é trazida pelo comentarista da lição, o pastor Ezequias Soares, nos dá um panorama acerca do que será tratado. A expressão "todos foram cheios do Espírito Santo", em Atos 2, verso 4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Na lição 3 falamos sobre esse assunto e nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal. É importante atentarmos que essa expressão está diretamente relacionada ao contexto bíblico que estamos lendo. Então, o contexto nos dá a ideia real do que o autor quis dizer quando ele escreveu e usou a expressão cheio do Espírito. O tópico 1 nos fala sobre a importância da devoção pela palavra e oração. Meditar na palavra e viver uma vida de oração está relacionado diretamente às disciplinas cristãs que nós devemos manter. São hábitos indispensáveis. São práticas que nos são ensinadas através da Bíblia e as quais Deus fala por meio delas. Primeiro, a devoção. A ideia que se dá é de apego, dedicação, zelo. E temos referências em Mateus 26, 41, Salmo 119, 97, que nos fala sobre o amor à palavra e apego ao jejum. A leitura da Bíblia, a oração e o jejum são importantíssimos exercícios espirituais na vida da igreja. Porém, tudo isso se torna eficaz quando está acompanhado de uma vida de santificação e humildade, prudência e sabedoria. Nós podemos meditar nessas referências para entendermos o que a Bíblia nos traz sobre esse assunto. Primeiro em Salmo 119, verso 97. Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isso. Salmo 119. Eu irei projetar aqui na tela para que você possa acompanhar junto comigo. Vamos lá. Salmo 119, verso 97. Olha o que nos diz. Ele estava no lugar certo, acabei mudando aqui o capítulo. Salmo 119, 97. Como amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Olha que interessante. Então, referência acerca da necessidade de meditarmos na palavra de Deus de forma contínua, Mateus 26, 41, que foi a outra referência. Eu quero que você acompanhe também. Veja o que nos diz. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha que referência também muito interessante. Então, precisamos estar atentos a tudo que a Bíblia diz para que possamos avançar em compromisso, comunhão e dentro daquilo que o Senhor estabeleceu na sua palavra.
Subtópico 2, oração e palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico, a oração é a chave da vitória. E isso é fato. Segundo a declaração de fé da Assembleia de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa se dirige a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio da palavra ou pensamento. Eu sempre cito aos irmãos na igreja que a oração é uma ferramenta que nos ajuda a desenvolver intimidade com Deus. E essa intimidade vem através do diálogo que nós estabelecemos com o Pai. E eu posso fazer uma comparação como uma relação de amizade entre duas pessoas. Como podemos dizer que somos íntimos de alguém se não nos relacionamos com essa pessoa, se não conversamos com ela, se nós não temos um cotidiano de estar em contato, um ouvindo o outro, um falando com o outro? Da mesma forma é o nosso relacionamento com Deus. Quando nós oramos a Deus, nós estamos intensificando o relacionamento e a comunhão com o Pai. Então a vida do crente tem que ser regada à oração. Quem ora demonstra que depende de Deus. O próprio Jesus tinha o hábito de orar para nos deixar exemplo. E nós vemos na Bíblia Sagrada várias referências em relação a isso. Lucas 3:21, Lucas 6:12. Textos que nos falam acerca desse hábito que Jesus tinha de orar. O subtópico 3 nos fala sobre o viver de forma sábia, ou viver sabiamente. A Bíblia nos fala que o tolo diz no seu coração, não há Deus, enquanto que o sábio é aquele que teme ao Senhor. E Tiago ainda nos dá uma instrução, dizendo que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Veja que aqui a referência está no verso 15, que diz: Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. E o que é a sabedoria, senão o temor ao Senhor? O que é a sabedoria, senão ver a vida do ponto de vista de Deus? Tem pessoas que são inteligentes, mas não são sábias. Como assim, pastor? Porque inteligente é aquele que consegue deter bastante conhecimento. Mas a sabedoria está relacionada à aplicação desse conhecimento. Não adianta saber muito e não saber como aplicar esse conhecimento. Deus requer de nós sabedoria. Remindo o tempo, um outro aspecto importantíssimo. A expressão remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. Tempos é kairos, no sentido de ocasião, oportunidade. E precisamos saber aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, até mesmo nas circunstâncias difíceis. Os dias são maus, então precisamos aproveitar cada minuto para nos dedicarmos ao Senhor, para nos dedicarmos às coisas de Deus, para anunciar o Evangelho, para viver uma vida cristã com toda a intensidade. Vamos então para o tópico de número 2, que nos fala sobre a importância de manter-se cheio do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica, sem dúvida. Nós não aceitamos Jesus e ficamos estáticos a partir de então, de jeito nenhum. Nós caminhamos e conosco caminha o Espírito Santo, que está nos aperfeiçoando a cada momento. No decorrer desse tópico, nós iremos destrinchar isso. Primeiro subtópico, não vos embriagueis com vinho. Essa frase é como a Septuaginta traduz, não olhes para o vinho. Porque ela explica as circunstâncias destrutivas da bebida. A palavra usada para contenda significa também devassidão e dissolução. São termos, portanto, incompatíveis com a ética cristã. Muitas pessoas buscam prazer e felicidade na embriaguez, mas o crente já entende pela palavra que ele tem que afastar-se do vinho. O vinho não traz edificação, o vinho traz vergonha. Muitas pessoas, a pretexto de consumir bebida alcoólica, usam a passagem onde Paulo recomenda para que Timóteo tome vinho por conta da sua enfermidade. Mas é muito claro de entender
essa orientação. O campo farmacêutico da época não era igual hoje. A disponibilidade de medicamentos não era igual hoje. O vinho era utilizado também como um tipo de medicamento. E para o problema que Timóteo tinha, o vinho era adequado, na quantidade, na dosagem certa. Então Paulo recomenda a Timóteo para que tome o vinho no sentido de combater a enfermidade a que ele estava cometido. É uma coisa pontual, uma exceção. Então nós não podemos assumir a exceção como regra. Não podemos usar textos isolados fora do contexto, porque do contrário eles se transformam em pretexto para defender os nossos interesses. Então a Bíblia é muito clara quando nos orienta a se afastar do vinho. O subtópico de número 2 nos dá o contraponto que fala mas, ou seja, ideia de adversidade, enchei-vos do Espírito. Essa expressão indica renovação, porque como eu disse antes a ação do Espírito na vida do crente não é estática. Somos renovados no nosso dia a dia. E essa experiência parte do Pentecostes. Os discípulos já tinham o Espírito Santo antes do Pentecostes e já eram salvos. Porém, no Pentecostes, houve a manifestação dos dons espirituais de forma abrangente, alcançando a todos. Porque uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito, ou seja, é permitir com que a manifestação do Espírito se concretize, se efetive na vida do crente. Receber o Espírito como marca da promessa, como salvação, é um aspecto. A manifestação dos dons através desse mesmo Espírito que habita em nós é outro aspecto. Todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, têm o Espírito Santo. O apóstolo se refere à plenitude do Espírito quando ele diz enchei-vos, que é uma característica que os pentecostais reforçam, ou seja, deem ocasião, oportunidade para que o Espírito manifeste seus dons. Busquem com zelo os melhores dons. Veja como Paulo expressa isso de forma clara. Então nós precisamos buscar o Espírito para estarmos cheios. Não podemos confundir com o batismo no Espírito Santo. Isso já foi estudado. Em algumas passagens, cheio do Espírito Santo diz respeito ao batismo, mas não é o caso de Efésios. Então, veja aqui Atos 2, 4, 9 e 17. Eu convido você a meditar nesse texto porque é importante dar essa referência. Livro de Atos, eu vou projetar aqui na tela. 2, 4 e 9 e 17. Então veja que nos diz o 2, 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Olha a manifestação. Cheios do Espírito, manifestando os dons espirituais. Agora vamos para Atos 9 e 17. Lembrando que aqui é a ocasião do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. 9 e 17. Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Então a passagem onde Saulo, após ter tido um encontro com Jesus no caminho de Damasco, foi levado para a rua direita, a casa de Judas, e Deus se revelou em visão para Ananias, orientando que o profeta fosse lá para realizar aquilo que Deus havia ordenado. Então perceba que a Bíblia nos traz referências diferentes acerca do ser cheio. E o contraponto é Efésios 5,18. Efésios 5,18, que
nos dá um outro sentido para o texto. Vamos voltar um pouquinho na leitura bíblica, né? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então essa é a referência. Então são situações diferentes. Uma fala de batismo, outra fala de ser cheio, no sentido de uma busca contínua da presença do Senhor e as experiências espirituais. Observe aqui uma outra citação. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, lá em Atos, né? Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecostes. Logo a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Da mesma forma, o trecho Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fala de alguém já batizado no Espírito Santo. Então é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito. Então veja o contraponto aqui com a ideia de batismo no Espírito Santo, para que fique bem claro. Então, Bíblia se analisa de acordo com o contexto. A revista nos traz aqui uma sugestão de subsídio teológico, comentário bíblico pentecostal. Então, se você já tiver, benção, se não tiver, adquira. É de suma importância para desenvolver o entendimento acerca das doutrinas cristãs. E deixa eu já falar do outro aqui, que vem mais na frente, que é o Como Receber o Batismo no Espírito Santo, de Donald Gee. É outro livro interessantíssimo. Se você puder, adquira para desenvolver o teu conhecimento. Tópico de número 13, já caminhando para o final da lição. Vigilantes contra a frieza espiritual. O autor destaca, e vale lembrar, que um dos requisitos para compor o grupo dos diáconos que foram escolhidos para desenvolver a obra do Senhor naquele contexto em que a igreja primitiva estava se organizando como instituição era que eles fossem cheios do Espírito Santo. Não é verdade? Atos capítulo 6, verso 3. Deixa eu te dar, ou te mostrar essa referência. Já que a gente está aqui no livro de Atos, capítulo 6, verso 3. Veja o que diz, olha. Interessantíssimo. A partir do 2. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos para eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Olha que interessante. Essa tradução que eu estou usando aqui é a Nova Versão Internacional, que é uma tradução bem próxima do Novo Testamento. Então perceba que ser cheio do Espírito Santo é requisito para que o homem de Deus possa desenvolver o trabalho na seara do Senhor. O apóstolo apresenta pelo menos 3 características, né? Testemunho, vida de gratidão e submissão. Então vamos concluir falando sobre esses 3 aspectos. Testemunho transbordante é um sinal evidente, né? Os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Os cristãos expressam por meio de hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acredito está inspirando na vida dos personagens bíblicos e nas promessas divinas. Quando o texto fala dos salmos, os quais o Espírito dava uma vida nova, muitos deles são adaptados à música ainda hoje, no judaísmo e no cristianismo, porque são expressões do cotidiano daqueles que escreveram ou vivenciaram momentos pontuais na sua vida cristã. Cânticos espirituais são palavras não premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração, e um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus. Então, o autor nos traz a ideia de um testemunho transbordante através dos cânticos espirituais. A vida do cristão tem que ser assim.
ela tem que evidenciar aquilo que ele, no seu dia a dia, experimenta da parte de Deus. E o louvar ao Senhor, o adorar ao Senhor, o expressar a sua alegria, faz parte intrínseca de tudo isso. Então, é importante que esse testemunho, que essa expressividade esteja presente para que possa contagiar as pessoas que estão ao nosso redor. Um outro aspecto é que devemos dar graça em tudo, porque essa é a vontade de Deus e que deve ser a marca de todo cristão, conforme Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,18. Efésios 5,20 também nos dá essa referência, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo nos leva, ou nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus. Há diversas passagens no Novo Testamento que falam sobre isso, Então veja aqui algumas referências: Mateus 28,19, 1 Coríntios 12, 2 Coríntios 13, onde o Espírito aparece como Pai e como Filho. E a passagem que estamos analisando é uma delas. Então é importante entender que a vigilância contra a frieza espiritual passa pela característica que o cristão deve adotar de dar graças a Deus por tudo. Eu, numa pregação recentemente, disse para os irmãos que nós, sem dúvida, precisamos almejar cada vez mais coisas relacionadas a Deus, mas em detrimento disso, precisamos dar graças a Deus pelo que nós já temos, pelo que nós já conquistamos. Então não adianta olhar para o futuro pura e simplesmente e desconsiderar aquilo que faz parte da nossa realidade no presente. Nós precisamos dar graças a Deus por tudo. Pelo que o Senhor fez no passado, está fazendo hoje e fará no futuro. Um outro aspecto é o de sujeição. O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito, isso é fato. A submissão é uma outra consequência de uma vida nesta plenitude, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. Por isso, irmãos, existem alguns aspectos que não podem deixar de ser falados. Veja quando a Bíblia nos fala sobre resistir ao diabo. O texto começa dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. Então, primeiro nós nos sujeitamos a Deus. A partir de então, resistimos ao diabo e ele fuge de nós. Há um outro aspecto que é o de se submeter às autoridades constituídas, conforme 1 Pedro 2,13. Nós precisamos nos submeter às autoridades constituídas porque isso é bíblico. Precisamos nos submeter aos superiores hierárquicos, isso é bíblico. Precisamos nos sujeitar aos irmãos de igreja, isso é bíblico. Porque Deus estabeleceu hierarquia. E o crente não pode suplantar a hierarquia a pretexto de que só obedece a Deus ou que só ouve a Deus. Se ele obedece a Deus, ele vai se submeter ao que diz a palavra de Deus, que é estarmos sujeitos às autoridades, aos superiores hierárquicos e aos irmãos. Então não sejamos rebeldes nesse sentido. Precisamos entender o que a Bíblia diz e colocar em prática no nosso cotidiano. Concluindo, o significado de encher do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito. Então não é pura e simplesmente o fato de falar em línguas ou de ter a manifestação dos dons na sua vida, mas um testemunho que louva a Deus, porque a árvore se conhece através do fruto que ela produz. Amém? Então que Deus abençoe a tua vida, que Deus guarde o seu coração, que você a cada dia possa estar revestido do poder da palavra de Deus e possa ter uma vida cheia do Espírito, cheia da graça do Senhor, caminhando através da trilha que o Espírito Santo estabeleceu para que você pudesse seguir.
Que Deus te abençoe. Foi um prazer mais uma vez estar com você. Que você tenha uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de vitória na presença do Eterno. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor Jesus.